Tomai cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Meu irmão, minha irmã, nesta terça-feira da sexta semana do Tempo Comum, meditamos o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos do 14 ao 21. Nesta narrativa, o Evangelho nos mostra a incompreensão dos discípulos quanto às palavras do Mestre. O Senhor fez uma advertência à comunidade, que migrava de uma margem para outra. Cuidado com o fermento de Herodes e dos fariseus. Porém, os discípulos achavam que Jesus dizia isso porque eles entraram na barca e haviam esquecido de levar os pães, pois só havia um único pão na barca. Diante desse mal-entendido, Jesus os repreende e lhes pergunta de forma dura: não entendeis ainda? O coração endureceu? Mesmo sendo discípulos, não ouvem e não olham o que devem ouvir e ver? Naquele momento, faltava-lhes o olhar apurado da fé. Quantas e quantas vezes caminhamos na estrada de Jesus, mas não compreendemos o alcance de suas palavras? Quantas vezes ficamos distraídos ou surdos, impedindo que a palavra de Jesus fosse por nós compreendida e interiorizada? O fermento de Herodes e dos fariseus é o fermento da maldade e da falta de fé, que levam ao fechamento e à discórdia. Apesar de serem recentes, Jesus recordou-lhes os momentos em que saciou grande multidão, o que não poupou o serviço deles, para o benefício alheio. Da mesma forma, Cristo quer contar com o nosso esforço em abrir os olhos e os ouvidos das pessoas de hoje para a vivência autêntica e profética da fé. Os discípulos não haviam percebido que as diversas pessoas curadas por Jesus, como cegos, surdos, mudos, paralíticos, leprosos e demais enfermos, eram a massa que foi contaminada pelo fermento mau dos representantes do poder político e religioso de seu tempo, ou seja, daqueles que institucionalizaram a opressão, a exclusão, a discriminação, a injustiça e as diversas formas de violência. Também em nosso contexto atual, há muito fermento de maldade e hipocrisia. O fermento mau que cresce cada vez mais em nossos dias é o ódio e a intolerância que vai tomando conta do coração das pessoas. O fermento tóxico da injustiça, da violência e do preconceito que continuam se espalhando na sociedade. O fermento do individualismo e da falta de solidariedade, que são disfarçados pela omissão, falta de compromisso e de ética na sociedade consumista e narcisista. O fermento do desrespeito à vida e sua dignidade, desde a sua concepção até a sua morte natural. O fermento malévolo do incentivo ao armamento, do culto às armas, o fermento do descrédito das instituições e da própria ciência e da vacina, sem contar aqueles outros fermentos estragados e corriqueiros, das mentiras, das fofocas, das intrigas, das fake news, que pouco a pouco vão espalhando a inimizade e a divisão nas relações humanas.
Deixemos que o fermento do Evangelho transforme a nossa vida e nossas ações. Façamos multiplicar o bem, semeando a fé no mundo de incertezas, espalhando a esperança nos corações atribulados e desanimados, e cultivando o amor cristão, doando a nossa vida aos outros.